Olá, seguidores da Web TV Andradas Hoje. Meu nome é Lívia Vuolo, sou pedagoga, psicopedagoga e tenho o prazer de apresentar para vocês hoje o programa Cuidando Hoje, que se trata de saúde e bem-estar de desenvolvimento humano. Hoje eu vou trazer para vocês algumas das perguntas que eu recebi de uma escola estadual aqui de Andradas, falando sobre a opinião sobre o transtorno do espectro autista, com alguns fatos sobre o que é verdade sobre o transtorno. Essas perguntas foram feitas para mim, para que os alunos tirassem um pouco das dúvidas. Só que a gente, em pesquisa, viu que essas dúvidas são também de uma grande parte da população. Então, por isso, eu vou trazer para vocês os fatos sobre algumas opiniões de senso comum. Primeira pergunta. Eu acho que o autista é louco. Pessoal, o autista não é louco. Na verdade, muitos pensam que o autismo é loucura ou doença, mas na verdade ele é um funcionamento diferente do cérebro. E como o próprio nome já diz, ele é um transtorno do espectro autista. Cada um pode ser de uma maneira. Os pacientes com autismo podem ter deficiência intelectual ou outras comorbidades associadas ao quadro. Mas o autismo em si é um funcionamento atípico do cérebro, como eu costumo dizer. Eu acho que o autista não deveria estudar na escola regular, e sim na APAE. Infelizmente, a gente escuta muitas perguntas como essa nos dias de hoje. Pessoal, o transtorno do espectro autista, né, ele é uma pessoa como nós. A APAE existe para atender alguns casos que a pessoa não consegue, nem com seus direitos, né, previstos em lei, se enquadrar numa sala de aula. Né? Então, aí a gente precisa de outros tipos de terapia, né, que aquele momento ali seria mais uma exclusão para ela do que uma inclusão. Né? Mas quando a gente fala de inclusão, a gente precisa de uma sala diversificada. E o conteúdo ele não tem que ser pensado apenas para um tipo de pessoa. E ele tem que ser pensado em todos os tipos. Então, nós estamos ganhando aí muito com políticas de inclusão que trazem para a gente a importância, né, da gente dar os mesmos direitos a pessoas dentro do transtorno de que pessoas normais têm. Alguma dessas leis de inclusão, né, a mais comum, prevê que as pessoas dentro do espectro com o laudo médico, porque não é todos que precisam, né, de um auxiliar, mas que com laudo médico tem o direito de ter uma acompanhante terapêutica dentro da sala de aula para ajudá-lo no processo de socialização e no processo de aprendizagem, tá? Então, a gente tem leis que garantem isso, né, leis de inclusão que estão sempre sendo revistas e a gente precisa de muito ainda aí que essas leis se evoluam. Né? Estamos caminhando a passos bem lentos ainda, mas estamos caminhando, que prevê esses direitos para que o autista tenha acesso ao ensino regular. Né? E na sociedade, gente, a escola, ela nada mais é que uma amostra na sociedade. E a sociedade, nós somos assim, nós somos todos diferentes. Eu acho que é impossível interagir com o autista no intervalo. Nós precisamos saber interagir com todos os tipos de pessoas. Né? Muitas pessoas do transtorno do espectro autista, né, nem vêm fechar esse diagnóstico na infância. Eles acabam, alguns, fechando só na fase adulta. Então, a gente não tem um padrão aí do que é um autismo em si. Né? Ele tem algumas características, mas o autismo ele é muito mais do que aquilo. Né? Ele é um espectro. Então, a gente às vezes tem um amigo, tem um pai, tem um primo que é autista e não tem o diagnóstico. Né? Então, é um grande preconceito, né? A gente está tendo um conceito antes de saber o que é o autismo. E muitas pessoas dentro do transtorno do espectro autista conseguem conversar normalmente. E aqueles, né, que têm a dificuldade, a gente precisa mais ainda de empatia para lidar com eles. Eu acho que o autista não será inserido no mercado de trabalho. Essa pergunta, pessoal, ela tem sido muito frequente lá na clínica para mim. Eu tenho recebido cada vez mais pacientes na fase adulta e
e eles me perguntam muito a respeito do mercado de trabalho. Pessoal, como eu disse, existem muitos autistas por aí, né, que já estão no mercado de trabalho, que já têm as suas vidas bem engajadas. E essas pessoas, né, elas que não sabem que tem um diagnóstico, mas têm, né, porque o autismo ele é muito subnotificado, eles conseguem trabalhar no mercado de trabalho normal. Mas nós temos aquelas pessoas chamadas de pessoas com deficiência, elas têm vagas no mercado de trabalho. E essas vagas, elas precisam ser preenchidas. Algumas das políticas que prevêem isso, a gente tem uma principal aí que empresas com 100 funcionários, eles têm que ter 4% das vagas, pelo menos, preenchidas por pessoas com deficiência. E o autismo se enquadra aí. Então, gente, é um trabalho, né? Ele é social. Novamente, ele vem trazer pra gente que a nossa sociedade é dessa maneira. Então, essas vagas, elas têm que estar lá por garantia, né? A gente sabe que vive numa sociedade que visa muito a meritocracia. Se você é bom, você acaba conseguindo e tendo oportunidade, porque você ajuda, né, aquela empresa a crescer. Mas essas empresas, a partir de 100 funcionários, elas têm essa necessidade de cumprir o papel social também de inclusão. Então, a gente tem a inclusão na escola e a inclusão no mercado de trabalho. E, novamente, vem essas leis para dar essa garantia para as pessoas com deficiência. A próxima pergunta que eu recebi é sobre a construção de família. Eu acho que o autista não poderá construir uma família. Pessoal, o autismo não impede a pessoa de casar ou ter filho. Existem alguns graus dentro do autismo: o leve, o moderado e o severo. As pessoas com autismo leve, né, que são chamados aí os autistas funcionais, que precisam de pouca ajuda, né, eles têm uma vida normal. O autismo moderado e severo, né, eles têm aí um pouco mais de dificuldade, né? Um autismo severo, por exemplo, ele precisa de muita ajuda no dia a dia, né? Mas isso não impede uma pessoa dentro do transtorno de constituir uma família. E a última pergunta é: eu acho que não poderei ter uma filha ou um filho autista. Pessoal, as causas do autismo, elas ainda são desconhecidas. A gente tem uma grande correlação genética, né? Então, é comum a gente fechar o diagnóstico do filho e do pai, do tio, ou da mãe, ou de alguém da família, né? E a gente não escolhe como a gente vai nascer o filho, né? Nem só no transtorno do espectro autista. No geral, né, a gente não escolhe como a gente quer. A gente aprende a cuidar daquele ser e aquele ser aprende a conviver com nós, né? Então, filhos no geral são assim. Nós não podemos pôr essas expectativas. Então, não escolhemos como nosso filho vai nascer. Nós amamos ele do jeito que é e aprendemos a conviver com ele do jeito que ele é. O autismo, ele não é uma doença. Ele é um funcionamento atípico do cérebro. Então, se você tiver um filho, ele necessita muito mais de você e dele em busca de um autoconhecimento, né? Como ele é um funcionamento diferente do cérebro, ele precisa desse autoconhecimento para que tanto os pais quanto o filho consigam conviver com essa diferença. Então, pessoal, se vocês têm um filho ou uma filha dentro do espectro autista, a melhor maneira é correr atrás de terapias, de intervenção precoce e conhecer eles, conhecer o hiperfoco, que muitos deles têm, né, de gostar muito de alguma coisa e eles precisam desse hiperfoco para se regularem. Então, eles precisam ver uma motivação, né? Então, é muito comum eles ficarem falando daquilo. Então, as pessoas que estão ao redor aprendem a amar aquele assunto e ajudam ele a se regular também, a pessoa do transtorno. Então, a gente aprende a amar esse ser do jeito que ele é.
Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o autismo, podem mandar pra gente, que vai ser um prazer esclarecer. Agradecer o Web TV Andradas Hoje pela visibilidade, né, de um assunto tão importante nos dias de hoje, se tratando de saúde e bem-estar. E agradecer aos 177 mil seguidores do Jornal Andradas Hoje. E fiquem ligados que em breve teremos novos episódios.